Já que a gente já conhece, então, o mini índice, então, estou no gráfico dentro da plataforma, né, com uma conta de simulador aqui, e estou dentro do gráfico do mini índice de 5 minutos. Isso não é muito importante, podia ser qualquer outro tempo gráfico, né? Mas está vendo essas linhas aqui que eu já tracei um pouco antes aqui? São o que a gente chama de linhas de resistência. É isso daqui, ó, tá vendo? Nessa barrinha lateral aqui, ó, resistência. Insere no gráfico a ferramenta de estudo gráfico chamada resistência. Bom, a parte de cima aqui, a gente observa, tá claro para a gente olhando esse pequeno espaço do gráfico aqui, que o índice ele vinha subindo, chegou no momento que ele parou. E aí, depois isso aqui é importante também, mas a gente vai fazer coisas específicas para isso, que isso aqui é um candle importante, é um martelinho, tá? Martelinho invertido. Quando ele aparece normalmente num gráfico, né? O índice tem a retornar ou começar a cair. Ele vem subindo, encontra esse cara aqui e depois começa a descer. Então, eu tenho uma parte de cima que eu posso chamar isso daqui de topo, então, e depois o índice vem caindo. Chega uma hora que ele para. Ele para num outro ponto aqui no 133.320, ó, que está amarelinho aqui, ó. E depois ele volta de novo a subir. Então, a gente chama essa parte de cima, que é do topo aqui, de resistência, e a mesma linha que a gente usou de estudo, que entre aspas é resistência, na verdade agora a gente chama de suporte. Por que resistência e por que suporte? Isso significa o seguinte, que aqui virou um ponto importante, tá? Então, toda vez que voltar esta linha aqui, vai ter dificuldade de passar essa linha. Então, é lógico, né? Quem está querendo vender o índice vai tentar vender o mais próximo dessa linha aqui. E ao contrário, né? Essa parte é suporte, porque quando o índice vier caindo uma outra vez lá na frente, a tendência é que as compras comecem a ser feitas aqui. Por quê? Se eu estou comprando, eu quero comprar pelo menor preço possível. Isso daqui é básico, né? Toda vez a gente vai colocando, isso eu faço isso demais, né? Essas linhas aqui. A gente bate o olho, é lógico, a gente só descobre depois que ele já fez, né? Fez um novo topo, por exemplo. Né? Ele tinha um topinho aqui, vamos falar assim, depois ele fez um novo topo. Esse topo virou importante, ok? E depois ele vem descendo, ele para aqui, para e volta a subir de novo. Esses dois pontos, essa movimentação de queda aqui, teve suporte. Então, assim que a gente fala, no 320 ou na região, a gente não precisa exatamente falar o 20, né? Na região dos 133.300, ok? Bom, dito isso, a gente pode já começar a entender também, resistência inclusive envolve conceitos maiores, né? Inclusive as próprias médias, né? Quando o preço vem e bate nelas, encontra o suporte, por exemplo, quando ela vem caindo. E ao contrário também, quando vai subindo, encontra resistência nelas, tá? Isso vale para outros indicadores também. Vamos rolar o gráfico um pouquinho mais para a direita. Olha só, bateu lá no 134.100, ó. Tá bom? Passou. Passou, voltou, passou. Ah, então o que acontece? O índice voltou a subir, encontrou a resistência no 134.100 e houve briga aqui, ó. Pode ver que ele fica um pouco enroscado aqui. Das duas, uma, ou o preço volta a cair, ou ele vence essa resistência e vai embora, tá? Olha, aí ele começa a subir, subir, subir. Opa, bateu nesse outro cara aqui, um candle, ó, esquisitão, né? Ele bateu aqui no 495. Então, esse topo aqui, que era maior, o 134.100, ao invés dele ser agora a resistência, ele é suporte.
Então, espera-se, né, que o preço, quando voltar aqui de novo, ele encontre suporte agora, ou seja, uma linha de resistência ela vira suporte. E a nova resistência, ou seja, para passar, para subir, seria no 134.495 ou 134.500, tá? Ele podia até arredondar aqui. Bom, vamos lá? Ó, vem aqui, ó o que acontece. Ele, antes, na resistência ele passou uma vez, depois ele volta nesse ponto aqui, para testar. Testar o quê? Agora o suporte dessa linha. Olha só. Olha, uma vez, duas vezes. Três vezes, desceu um pouquinho mais, ó. Depois ele volta a subir. Ou seja, nesses momentos, e tem mais também, né? Essas linhas aqui, que nem essa daqui, é a média móvel de 55, eu falo muito disso. Nos 5 minutos é um bom ponto para a gente tentar, de repente, fazer uma compra, ou uma nova compra, se tiver comprado, ok? Olha só. E aqui tem as outras médias, ele acabou parando nessa média aqui. Ou seja, as médias também fazem o papel de suporte e resistência, tá? No caso aqui, como o índice estava subindo, de suporte, olha só. Dá uma andadinha. Olha, ele vem, passou agora o 500. 500 foi vencido. Então, desse momento em diante, como ele passou, fechou acima, ele passa a ser suporte aqui, temporário pelo menos, né? Então, observa que tem aqui, olha, ele parou num novo ponto. Então, esse novo ponto agora vira uma resistência. E esses dois pontos que tem embaixo, uma resistência aqui no 500, depois uma de 134, resistência não, desculpe, um suporte aqui no 500 e depois um outro suporte mais embaixo no 134 e 100. Então, se o índice começar a descer aqui e eu quero comprar, ou eu compro aqui, que é um teste, né? Que vai ser um teste que pode falhar, tá? Desse primeiro suporte. Depois, se ele passar, a próxima tentativa seria no 134.100, ok? Vamos lá. Foi, passou, né? Foi lá para 780, olha só. E depois ele parou no 920. Esse 920 passa a ser agora a nova resistência, que é o novo topo. E assim vai. Observa que o preço começa a cair, ok? Começa a cair, começa a cair, cai, cai, cai. Ó, e toda vez que ele para, vem num suporte, ele tem a tendência de briga aqui, ó. Essa é a ideia. Voltou de novo e voltou de novo nessa próximo dessa média aqui, que essa média aqui é a 144. Então, observa, ele vem e para aqui de novo no determinado ponto. Olha só, desce de novo, desce, desce. Opa, opa. E aí, tem uma outra linha mais moita. Pareceu uma linha esquisita aí. Não é uma linha horizontal de resistência. Isso daqui a gente chama de linha de tendência de baixa. Uma LTB. Como que a gente traça ela? A gente pega um topo, o último topo, vamos falar assim, o topo mais recente. Depois, a gente pega um outro pontinho que o índice volta a subir de novo e cair, e a gente junta isso daqui, passa uma linha assim, ó, tá? Ó. Depois, qual que é a tendência? Essa própria linha de LTB, ou seja, linha de tendência de baixa, ela vira uma resistência primeiro, ó, não passou na primeira, depois na segunda passou. Ou seja, ela era uma resistência e vira um suporte. Tanto é, isso aí foi o último movimento, tá? De sexta-feira. Então, o que acontece? O índice ele veio, passou isso e ele vem para testar isso. Das duas, uma agora, né? Para a próxima sessão, né, de operação lá no mini índice. Ele para aqui, então, se ele começar a ficar por aqui, a ideia é comprar por aqui, ou muito próximo dessa linha aqui, para ver se ele volta a subir de novo e passar.
essa resistência no 780 e depois no 920. Se temos, deixa eu tirar isso aqui, se temos, né, a LTB, que seria uma linha de tendência de baixa, que une, né, os topos mais importantes com duas linhas, né, a gente já consegue traçar, né, com dois pontos, né, a gente consegue traçar uma reta, já dizia a matemática, ok? Legal. Então, isso aqui é uma linha de tendência de baixa, porque ele começou a cair. Quando voltar a passar dessa linha de tendência de baixa, é o momento que, por exemplo, eu podia estar comprando, ok? Legal. Bom, se tem a tal da LTB, linha de tendência de baixa, deve existir a linha de tendência de alta, e tem, né? Então, como é que a gente faz para traçar uma linha de tendência? Então, aqui, ó, a gente vem aqui, tá vendo esses dois pontinhos aqui? Retinha com dois pontinhos, segmento de reta, tá? Série no gráfico, a ferramenta de estudo gráfico, segmento de reta. Mas, na verdade, a gente usa ela principalmente para linha de tendência. A gente vai tentar juntar aquele fundo mais lá embaixo com esse fundo aqui. Olha só, mais ou menos como funciona a bagaça, tá? Ó, olha só. Então, é mais ou menos isso. Ele vem, a gente une isso aqui e chama isso de LTB. Ou LTA, desculpa, linha de tendência de alta. Então, inclusive, eu posso vir aqui, cliquei com o mouse direito, ó, vim aqui e colocar até uma corzinha diferente se eu quiser. Eu venho aqui na aparência, ó, e venho aqui e coloco branco. Posso colocar até uma espessura um pouco maior, mando aplicar, olha só como fica. Tá? Então, tá bem claro, né, que aqui existe uma tendência de alta. Então, se eu unir todos os fundos que são, na verdade, o suporte, tá? Então, aqui nós temos um suporte aqui, a gente pode até colocar uma linha aqui, né? Deixa eu pegar um pouco melhor aqui, que é difícil. Ó, mínima no 505. Então, a gente vem aqui, ó, clica na resistência, na linha, né, linha de resistência. Vai colocar 505, acertei na primeira, senão a gente conseguiria mudar. Então, vamos para o outro ponto. Aqui estava em 134,100 até então, né? Mas ele desceu aqui, ó. Esse cara aqui é o 920. Então, eu venho aqui, ó. Essa linha, eu não preciso fazer outra. É propriedades, a resistência. Venho aqui e vou mudar o que? A posição dele. Na verdade, eu quero colocar aqui 133,920. Aplico, olha lá, ficou ali, ó, tá? Marcou de amarelinho aqui, ó, tá? Aquele ponto ali. Outro ponto aqui também que tá fazendo parte da linha de tendência aqui que eu posso mostrar é o 280. Eu venho de novo, clico aqui, tento colocar, ó, ficou 270. Na verdade, 280 porque eu olhei lá, né, no próprio Kindle. Então, eu vou colocar 280 para ficar bonito, né? Ficar certinho. Então, aqui, 280. Põe aplicar. Pronto. A gente tem os pontos mais importantes, então a gente sabe, primeiro, que o gráfico não deve passar muito essa linha aqui, tá vendo? Eu tenho, essa aqui é mais um estudo só para ver quando ele vai voltar, não é LTB, LTB, né? Porque, na verdade, teria que estar caindo muito para ter uma LTB, né? Tá? Então, grande, né? Bem maior. Isso aqui eu chamo de LTBzinha, só para me identificar o momento que o gráfico está subindo. E repara que se juntando os dois vértices aqui dá uma espécie de triângulo, né? Então ele estava subindo, bateu nessa linha, ó, que é a própria linha que vem lá de baixo, voltou a subir, caiu de novo, depois subiu. Essa figura, que é um triângulo, é uma figura que mais para frente a gente dá uma estudada, né? Então, tem um ponto aqui, dois, três, quatro, e normalmente no quinto ele passa.
tá? Normalmente nos ímpares, no quinto, no sétimo, né? Mas normalmente no quinto. Então a gente podia chamar esse cara de um triângulo aqui, tá bom? Mas a gente vai falar isso depois, tá? Existem várias figuras, triângulo, retângulo, etc. Mas por enquanto é importante entender que o conceito de topo ele é temporário. A partir do momento que eu passar esse 920 e vir, por exemplo, lá para o 400, que imagino que ele possa fazer isso, 400, 500, o 500 ou 400 ele passa a ser o novo topo. E esse 920 vira suporte. Por enquanto, ele é resistência. Ok? Então, por exemplo, o preço vai vir aqui nessa linha de tendência de alta. Se vier aqui, é um bom momento para comprar. E é arriscado. Por quê? Porque de repente ele vem e rompe essa linha. Aí começa a cair e fazer digamos, uma retração, né? Até o momento que ele não passar desse último cara do 505, ainda a tendência é de alta. Mas de repente ele vem para uma retração, né, que a gente chama, e desce, vem descer, vem mais ou menos por aqui, no 920, que é outro lugar que ele tem suporte que eu posso tentar comprar. Se não, eu posso tentar comprar de novo no 505. É assim que funciona, tá bom? Quem está querendo vender, vai procurar vender nas resistências, na maior resistência possível. E quem quer comprar próximo do suporte mais embaixo possível, porque ele vai pagar mais barato. Essa é a questão. Topos e fundos, resistência, suporte, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixo, vai ficar, todos esses conceitos vão ficar muito mais simples, mais gravados à medida que a gente for operar o mini índice. No caso, a gente vai fazer isso através de um simulador. Inscreva-se no canal. Comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like. Faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!